Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Prestação de contas da Prefeitura, mais um mutirão para a cirurgia de catarata. Aplicativo Copel para facilitar os atendimentos. O DC Notícias já está no ar. Em coletiva, a Polícia Federal divulgou o relatório de atividades que foram realizadas no ano de 2016. Em coletiva na delegacia da Polícia Federal, autoridades levantaram os dados e informações referentes às atividades do ano de 2016. Entre os relatórios destes comparativos, a Polícia Federal já entra em estágio de novas operações para este ano. Nós percebemos um aumento grande na movimentação de turistas aqui. Isso vem acontecendo de ano a ano e a ideia é a gente informatizar cada vez mais esse processo. Então nós tivemos uma reunião com uma empresa que já desenvolveu para a Polícia Federal os e-gates, que são pórticos de autoatendimento que estão nos aeroportos de São Paulo e no Rio de Janeiro. Foram testados durante os grandes eventos, né? Essa empresa já tem esses equipamentos em outros países. E nós estamos, então, providenciando, junto com a coordenação geral em Brasília, um projeto piloto para viabilizar um autoatendimento migratório. O delegado-chefe ainda explica a diminuição de algumas apreensões realizadas no ano passado. Isso decorrente de várias possibilidades, mas, por exemplo, uma atuação da Polícia Federal na erradicação desses plantios no Paraguai, ao invés de permitir que essa droga chegue no Brasil, uma atuação da coordenação geral em Brasília para que esse entorpecente sequer chegue ao Brasil, com dados, apreensões, erradicação muito maior do que as apreensões, um foco maior na qualidade dessas investigações e não na quantidade das apreensões, quer dizer, um foco no patrimônio do tráfico de drogas, em você não só prender o entorpecente, mas descobrir os principais traficantes e descapitalizá-los, né? E um pouco também o aumento dos efetivos e a integração entre as polícias aqui na região, que é histórica e é efetivo e eficaz, fazendo com que algumas quadrilhas provavelmente tenham migrado para outras regiões do Brasil, uma área de fronteira seca. O Brasil tem uma fronteira de 16 mil quilômetros e dá para se dizer que essa região de Foz, em que pesa as dificuldades, ela é uma das regiões mais guarnecidas pelas forças de segurança, defesa e inteligência. E para o amplo funcionamento no desempenho das operações previstas para 2017, reestruturações na forma de conduzir as atividades estão em pauta nos assuntos de segurança. De atuar, doutor? É uma mudança na maneira de atuar também da polícia, mas também das próprias organizações, né? A questão da maconha também, a produção no Paraguai é mais ao norte do Paraguai, não tanto na nossa região aqui. E a facilidade maior de passagem desse tráfico não é tanto na nossa região, que nós temos uma barreira física, que é o rio, o lago. Alguns traficantes estão optando por utilizar o quê? A região da fronteira seca ali, acima de Guaíra, a região do Mato Grosso do Sul. A cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a 3,02 na compra e a 3,19 na venda. O euro a 3,15 na compra e a 3,40 na venda. O peso argentino a 17 centavos na compra e a 21 centavos na venda. Com R$1 você compra 1.840 guaranis e 1.720 guaranis equivalem a R$1. A prestação de contas da Prefeitura foi realizada nesta sexta-feira, em uma audiência pública na Câmara Municipal. Vereadores da casa estiveram presentes na reunião. Foi realizada na Câmara Municipal a audiência pública marcada pela Prefeitura de Foz, no intuito de avaliar o cumprimento das metas fiscais da cidade no ano passado. Em entrevista com o secretário da Fazenda, ele aponta o balanço realizado pelo levantamento. Algumas coisinhas que ficaram um pouquinho aquém. Decorrente, por exemplo, alguma coisa em relação à dívida, mas é decorrente da Operação Pecúlio, que as obras foram paralisadas. Então não aconteceram as liberações que estavam previstas acontecer. Então isso a gente vai demonstrar, mas não é uma coisa assim que tenha comprometido. Então em termos de números, nós conseguimos, em termos de pessoal, de investimento na educação, que ficou um pouco aquém também. Saúde, nós conseguimos
como todos os anos, nós temos inclusive superado o valor mínimo, o índice mínimo exigido para investimento na saúde. Então, no geral, os números, aqueles que foram processados, que a gente deixa bem claro isso, porque nós trabalhamos com aqueles valores que foram efetivamente processados. A avaliação ainda conta com uma equipe nomeada para dar continuidade nos dados do processo. Vamos apresentar hoje aquilo que foi processado na contabilidade. Então, é diferente daquilo que está sendo levantado agora. Como falei, se eventualmente tiverem valores que ainda devam ser incluídos agora em 2017, referentes a 2016, isso nós ainda estamos verificando. Por isso que nós temos um período aí de moratória, que é exatamente esse período para a gente poder fazer esse trabalho e com segurança depois informar isso ao Tribunal de Contas e darmos conta até do pagamento disto no momento em que tudo estiver claro e sem que paire dúvida nenhuma sobre essas despesas. Na presença de parte da Comissão do Legislativo, o secretário pontua questões futuras, diante da proximidade das novas eleições. Bom, até agora, o que tem sido feito é assim, tomar pé da situação que ficou em 31 de dezembro. Todo mundo sabe que teve problemas na administração passada, mas os números que nós estamos trabalhando no aspecto fiscal, eles demonstram que há um equilíbrio. O que se precisa verificar é em relação ao passivo, eventuais valores que não tenham sido processados. Então, a nova administração vai chegar dentro do princípio da continuidade do serviço público, tem que dar continuidade. Então, eu acho que, assim, numa visão hoje diferente, com seriedade e os números claros, a própria Câmara acompanhando o trabalho, eu acredito que vai ter uma continuidade sem grandes sobressaltos, sem problemas. A seguir, conheça o aplicativo da Copel.